Fala galera, o tema desse vídeo é sobre José do Egito, né? Para você não desistir dos seus sonhos. Tá lá em Gênesis capítulo 37. Jacó, que teve o nome mudado para Israel, teve ali 12 filhos, 12 tribos de Israel. Tem a tribo de Levi também, né? E teve outros filhos. E ele teve ali 4 mulheres, né? Ele se relacionou. E a sua mulher preferida que ele amava era Raquel. Por ter tido José com ela, ele dava mais atenção ali, mais carinho para José. Gerou um certo ciúmes e desconforto nos seus irmãos, né? Que era o queridinho do pai, uma série de coisas. E ele, assim como Jacó acreditava em Deus, ele seguiu o pai, então ele era o menino de Deus. Então os seus irmãos ali aprontavam todas e ele era o menino de Deus, que fazia as coisas de Deus e papapá. E aí Deus falava com ele através de sonhos. Desde jovenzinho, com 17 anos, ele teve um sonho que eles amarravam feixes e os feixes dos seus irmãos se curvavam perante o dele. Depois ele contou que outro sonho, que o sol, a lua e as estrelas se curvavam perante ele em reverência. E aí até o seu pai repreendeu ele, né? Jacó falou: você está querendo dizer que você vai governar sobre mim, sobre sua mãe, sobre os seus irmãos? E é bem verdade que na empolgação ele contava os seus sonhos. E fica aí a primeira lição: Deus, ele dá sonhos específicos às vezes para você, e às vezes as pessoas não acreditam nos seus sonhos. O sonho é seu e as pessoas ridicularizam, menosprezam, rejeitam, mas você deve sempre acatar os sonhos de Deus e não desistir dele. Então as pessoas vão tentar abortar os seus sonhos. Tentaram fazer isso com José, né? Venderam ele como escravo para ver o que seria dos sonhos que Deus deu para ele. E é bem verdade que ele podia ter se revoltado, ele podia ter ficado chateado, triste, magoado, se desviado, mas ele continuou fiel a Deus e ele foi parar lá na casa de Potifar, que era o oficial de Faraó lá no Egito. E ele foi colocado sobre alguém importante na casa de Potifar, porque ele era tão fiel a Deus, tão correto, que ele acabou sendo colocado numa posição importante. E aí ele foi assediado pela esposa de Potifar, ou seja, e aí para ele não cair em adultério, para ele não pecar contra Deus, ele fugiu da mulher, ele não tentou enfrentar, ele fugiu. E aí aquela mulher se sentiu desprezada e rejeitada, armou uma situação, falou que foi assediada e atacada e José tentou violentá-la, que não era verdade. E ele podia até ter sido morto, né? Porque o oficial de Faraó com certeza mandaria executá-lo, mas com certeza ele desconfiava um pouco da sua mulher, então ele mandou só prender. Lógico que teve o favor de Deus e Deus guardou José em vida. E lá na prisão José continuou fiel a Deus, não se revoltou, não desanimou, e ele foi colocado pelo carcereiro como alguém responsável pelos presos. E chegou um momento que o padeiro-chefe e o copeiro-chefe lá de Faraó fizeram uma ofensa a Faraó, foi parar na prisão, e cada um teve um sonho na mesma noite, não conseguiu interpretar o sonho, até que Deus deu a revelação do sonho para José, que o copeiro seria restituído ao terceiro dia, a sua posição, e o padeiro infelizmente seria enforcado. E isso aconteceu. Só que o copeiro não se lembrou de José. Passaram-se 2 anos, aí Deus trouxe a Faraó o que aconteceria no mundo. O Faraó teve um sonho que subiam do rio Nilo 7 vacas gordas, bonitas, formosas, e logo na sequência 7 vacas feias, magras, mirradas, ressequidas, e elas devoravam as 7 vacas gordas e o seu aspecto não mudava. Depois ele acordou, dormiu de novo, teve outro sonho que 7 espigas bem cheias e bonitas surgiam ali, e de repente vieram 7 espigas secas, ressequidas, feias, que devoravam as 7 espigas cheias, e o seu semblante, seu aspecto não mudava. E ninguém conseguia interpretar esses sonhos, nem um sábio, nem os magos, nem os astrólogos, ninguém. E aí o copeiro do Faraó lembrou de José. Tem um homem que tem um sonho de Deus lá e ele está lá na prisão. Aí foram buscar o homem de Deus lá na prisão. E aí arrumaram ele, trouxeram ele perante Faraó, e José sempre dando honra a Deus. Falou: não, eu não interpreto nada, Deus que dá a interpretação daquilo que ele está para trazer ao mundo. Virão 7 anos de fartura no Egito, em todo o mundo, como nunca antes, mas na sequência virão 7 anos de muita fome e escassez, que ninguém vai se lembrar dos 7 anos de fartura. Então, que o Faraó possa escolher um homem para governar sobre o Egito, construir celeiros, e durante os anos de fartura vocês venham armazenar nesses celeiros mantimento para que não falte nos anos da escassez. E aí Faraó olhou e falou: não tem ninguém mais sábio do que você, e levantou ali José como governador do Egito, deu ali uma esposa para ele, ele constituiu uma família.
E durante os 7 anos de fartura ele construiu celeiros, armazenou nesses celeiros o mantimento para que quando chegou os anos de escassez, os 7 anos de fome, o povo não só do Egito, mas do mundo inteiro pudesse comprar mantimento lá no Egito. Inclusive a família de José desceu ao Egito e aí ele se revelou aos seus irmãos, ao seu pai, trouxe a sua família para morar no Egito, cuidou da sua família. Então foi uma maneira de Deus guardar o povo dele, guardar a nação de Israel, guardar também todo mundo naquela época através de José. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes você não entende a situação que está passando, mas olha o final que teve José. Ele não desanimou, não desistiu. E vários momentos o sonho poderia ter sido abortado e ele permaneceu fiel a Deus, que eu e você venha a permanecer. Outro aprendizado é que ele liberou perdão a seus irmãos. Ele podia ter se revoltado, que ele foi vendido como escravo e gerado mágoa. Você vê que o perdão não é um sentimento, mas é uma escolha. Ele escolheu perdoar os seus irmãos, recebeu os seus irmãos, cuidou dos seus irmãos, deixou eles morarem lá. Até os irmãos dele ficou meio assim, mas será que José não vai lembrar e vai se vingar? Mas ele falou, não, Deus permitiu todas essas coisas para manter em vida eu, minha família e todo o povo de Deus e todo o povo, no geral, até os descrentes foram abençoados através da fidelidade de José, porque querendo ou não, o mundo não padeceu por conta de José. Olha só o impacto que pode ter na minha e na sua decisão. Então, às vezes, por muito menos nós desanimamos, nos entristecemos, mas José foi um grande exemplo. Lógico que você fala, não é fácil passar por tudo isso que ele passou e não desanimou. E ainda no final liberou perdão e por isso que ele foi colocado como governador do Egito. Então, que sirva de lição aí, não desista dos seus sonhos, mesmo que eles sejam específicos. Quando os sonhos são de Deus, as pessoas vão tentar abortar, vão fazer piada, vão ridicularizar, vai gerar ciúme em um, inveja no outro. Uns vão te trair, uma série de fatores, e todo esse processo, o sonho de Deus lá na frente irá se cumprir sim, e pode gerar um grande impacto na vida de outras pessoas à sua volta. Então aqui eu e você possamos estar atentos e aprender com essa história, ler de Gênesis 37 em diante. Tem essa história sensacional hoje em série, em novelas, em filmes, para que você possa também estar acompanhando em paralelo da leitura bíblica. Então um forte abraço, não desista dos seus sonhos.